Vivemos em um tempo em que estar ocupado virou símbolo de valor. Quem não para, quem responde rápido, quem está sempre correndo de um compromisso para outro é visto como produtivo, importante, necessário. Mas essa percepção é uma armadilha silenciosa. Estar sempre ocupado não é progresso. É muitas vezes apenas movimento sem direção. Cal Newport observa que confundimos atividade com avanço, porque é mais fácil medir o barulho do que o resultado. O mundo moderno recompensa quem parece ocupado, não quem realmente constrói algo significativo. A ocupação constante cria uma ilusão confortável. Você sente que está fazendo algo, sente que está avançando, sente que está no jogo, mas quando olha com honestidade, percebe que muitos dias passam sem que nada essencial tenha sido criado. Apenas tarefas respondidas, mensagens enviadas, reuniões feitas, notificações atendidas. O problema não é trabalhar muito, é trabalhar sem profundidade. Cal Newport chama isso de pseudoprodutividade. Um estado em que a mente está sempre ativa, mas raramente focada. Estar sempre ocupado é uma forma socialmente aceita de procrastinação. Em vez de enfrentar o trabalho difícil, aquele que exige concentração, pensamento profundo e desconforto mental, você se mantém ocupado com tarefas menores, coisas fáceis de começar e rápidas de concluir. Isso gera dopamina, sensação de utilidade, mas não gera avanço real. O cérebro prefere isso porque o trabalho profundo exige esforço e silêncio. E o silêncio hoje é visto quase como desperdício de tempo. O mundo moderno foi construído para fragmentar sua atenção. Notificações, mensagens, e-mails, demandas urgentes que parecem não poder esperar. E quanto mais você responde a tudo, mais o sistema te recompensa com novas interrupções. Cal Newport explica que esse ciclo cria profissionais extremamente ocupados, mas cada vez menos capazes de produzir algo realmente valioso. A mente nunca entra em estado de profundidade, apenas salta de estímulo em estímulo. Existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar comprometido com algo importante. O ocupado reage. O comprometido escolhe. O ocupado vive apagando incêndios. O comprometido constrói algo que reduz incêndios no futuro. O ocupado termina o dia exausto e vazio. O comprometido termina cansado, mas satisfeito. Essa diferença não é visível nas redes sociais, porque esforço silencioso não gera aplauso imediato. Mas é essa diferença que separa quem cresce de quem apenas se desgasta. Cal Newport insiste que progresso real exige períodos de foco profundo. Momentos em que você se afasta do ruído, fecha portas, desliga estímulos e direciona toda a atenção para uma única coisa importante. Isso não é luxo, é necessidade. Sem esses períodos, o cérebro perde a capacidade de concentração sustentada. E quando isso acontece, você até trabalha mais horas, mas produz menos impacto. O custo invisível da ocupação constante é a mediocridade involuntária. O mais perigoso é que a ocupação constante raramente parece errada. Ela é socialmente validada. Quando você diz que está sobrecarregado, recebe empatia. Quando diz que não tem tempo, recebe compreensão. Quando diz que está sempre ocupado, recebe respeito. Mas ninguém pergunta se você está avançando no que realmente importa. E com o tempo, você mesmo para de perguntar. Apenas continua correndo, acreditando que movimento é sinônimo de progresso. Estar sempre ocupado também anestesia a reflexão. Quando cada minuto está preenchido, não sobra espaço para pensar. E sem pensar, você não ajusta a rota. Repete padrões, mantém hábitos improdutivos. Vive no automático. Cal Newport alerta que muitas pessoas chegam a um ponto da vida em que percebem que trabalharam muito, mas construíram pouco. Não por falta de esforço, mas por falta de profundidade. O trabalho profundo é desconfortável porque exige presença total. Exige encarar limites, errar, refazer, insistir. Não oferece recompensas imediatas. Não gera curtidas instantâneas. Mas é nele que as coisas importantes nascem. Ideias relevantes, projetos sólidos, crescimento real. Estar sempre ocupado te mantém longe desse território, porque ele exige parar. Exige dizer não, exige escolher menos para fazer melhor. Cal Newport também aponta que estar ocupado é, muitas vezes, uma forma de evitar responsabilidade real. Quando você está sempre correndo, pode culpar a falta de tempo. Pode dizer que não conseguiu focar. Pode justificar resultados medianos com excesso de demanda.
O foco profundo remove essas desculpas. Ele expõe o que você realmente consegue produzir quando está presente. E isso assusta, porque exige confronto com a própria capacidade. Progresso verdadeiro é silencioso, quase invisível no início. Enquanto todos estão ocupados respondendo, alguém está isolado pensando. Enquanto todos estão em reuniões, alguém está criando. Enquanto todos estão atualizando status, alguém está avançando uma página por vez. Esse alguém parece menos ocupado, mas está indo muito mais longe. Cal Newport chama isso de vantagem competitiva silenciosa. Poucos querem pagar o preço, por isso poucos colhem o resultado. Talvez você se reconheça nisso. Dias cheios, agenda lotada, sensação constante de urgência, mas pouca clareza de avanço. Cansaço mental sem realização profunda. Isso não é falha de caráter. É consequência de um sistema que confunde disponibilidade com valor. Mas a boa notícia é que isso pode ser revertido. O primeiro passo é questionar a narrativa. Estar sempre ocupado não é virtude. É sinal de falta de prioridade. Quando você começa a proteger blocos de tempo para foco profundo, algo muda. No começo é desconfortável. A mente pede distração. O corpo estranha o silêncio. Mas aos poucos a concentração retorna. A qualidade do trabalho melhora. A sensação de progresso aparece. Não aquela excitação passageira de tarefas concluídas, mas a satisfação sólida de algo bem feito. Cal Newport defende que esse tipo de progresso cria confiança interna, não dependente de validação externa. Estar menos ocupado não significa ser irresponsável. Significa ser seletivo. Significa entender que dizer sim para tudo é dizer não para o que importa. Significa aceitar que algumas mensagens podem esperar. Algumas reuniões são desnecessárias. Algumas demandas não são urgentes. Essa clareza exige coragem, porque vai contra a cultura da disponibilidade total. Mas é exatamente essa coragem que cria espaço para crescimento real. O mundo sempre vai tentar te manter ocupado. Sempre haverá algo pedindo atenção. Sempre haverá urgência artificial. Se você não decidir conscientemente onde colocar seu foco, ele será decidido por outros. E então, ao final, você terá sido muito útil para muita gente, mas pouco fiel ao que você poderia ter construído. Cal Newport não propõe trabalhar menos, propõe trabalhar melhor. Com intenção, com profundidade, com significado. Progresso real não se mede pelo número de tarefas concluídas, mas pelo impacto do que foi feito. E impacto exige foco. Exige tempo ininterrupto. Exige presença. Estar sempre ocupado rouba isso de você aos poucos, sem fazer barulho. Até o dia em que você percebe que correu muito, mas avançou pouco. A pergunta que fica é simples e desconfortável. Você está ocupado ou está progredindo? Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho profundidade. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que vive cansado, mas sente que poderia estar indo mais longe. Porque movimento não é progresso. E quem entende isso muda o jogo.